Boa tarde, irmãos e irmãs, todos. Quero estar dando uma boa tarde, Deus abençoe a tarde, o final da tarde de cada um. Quero estar deixando a palavra para a meditação de cada um. Se encontra em Jó, que é uma história, né, de Jó. E o homem fiel, temente a Deus. E eu vou estar expressando um pouquinho, né, da história dele. Se encontra assim em Jó primeiro. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado, 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssimo a gente ao seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Enviavam e convidavam as seus 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, disse: de rodear a terra e passear por ela. E aqui está dizendo, né, que os filhos de Deus, né, que são os anjos do Senhor, que foram se apresentar ao Senhor. Porque assim como os anjos, eles passeiam pela terra, né, eles estão ali anotando todas as nossas obras, tudo que fazemos, né, seja de bons, de ruins, de maus. Os anjos do Senhor tá ali, né, recolhendo tudo e passando para Deus, né? Assim é o diabo, ele rodeia a terra, ele anda ao nosso derredor e ele anda ali, né, vendo todas as nossas obras que fazemos, né? Então ele tá sempre ali. Qualquer erro, qualquer falha, qualquer coisa que fizemos, ele tá sempre ali, né? Então ele anota e leva para o Senhor, e sem contar que ele sopra também nos nossos ouvidos, né? Para que possamos pecar contra Deus, possamos blasfemar contra Deus. Então o diabo muitas vezes ele lança setas, ele lança coisas na nossa mente. Mas só que nós não podemos pegar, não podemos fazer aquilo que o diabo assopra nos nossos ouvidos, nas nossas mentes, né? Devemos ser sempre obedientes a Deus. Então Jó, ele é um exemplo, né? Um exemplo a ser seguido. Porque Jó, ele foi tentado. Jó, ele foi, né, tiraram tudo dele, né? As riquezas, até os filhos dele foi tirado dele. Porque Deus, ele permitiu o diabo tocar em tudo que era de Jó, os filhos, os bens, né? Então, o diabo só faz algo conosco se Deus permitir. Agora, se Deus não permitir, não tem o poder de fazer nada. Então, o diabo ele falou para o Senhor que ele veio de rodear a terra e passear por ela. Então, o Senhor disse ao diabo: observaste tu, meu servo Jó? Então, o diabo falou que sim, né? Então, Deus falou, né? Creio eu que Deus falou para o diabo, né? Jó, meu servo reto, faz tudo na minha presença, é fiel, né? Então o diabo, ele falou para o Senhor, ele falou assim: mas o Jó, ele é fiel porque você dá tudo, o Senhor dá tudo para ele tem tudo do bom, do melhor. Agora deixa ele não ter nada para ver se ele vai te servir, para ver se ele vai continuar fiel. Então Deus, ele falou, Deus, ele desafiou o diabo e falou: então vai lá, toca em tudo que é dele, toca nos bens, toca em tudo, menos na alma, porque a alma é minha, a alma me pertence. Então o Senhor, ele disse isso ao diabo. E o diabo, ele saiu da presença do Senhor e ele foi lá e ele tocou em tudo que era de Jó, tudo, até nos filhos, todos os bens de Jó. Jó foi perdendo seus gados, foi perdendo seus bois, seus jumentos, seus camelos, foi perdendo tudo, toda a sua criação. E depois, é assim, enquanto um dos servos, dos criados dele, estava vindo dar uma notícia, né? Quando um acabava de dar notícia, vinha outro com outra notícia. E assim foi de um a um, até chegar nos filhos de Jó. E Jó, quando chegou nos filhos dele, veio um dos servos dele e falou a Jó:
que veio um vento que bateu nos 4 cantos, nas 4 colunas da casa e caiu, desmoronou sobre seus filhos. Então ali Jó ele não aguentou, Jó ele rasgou as suas vestes, Jó ele caiu em pó. Então Jó, a dor maior dele foi ter perdido os filhos dele, mas mesmo assim ele não blasfemou contra o Espírito Santo do Senhor, ele não blasfemou contra o Senhor. Jó ele chegou a uma certa situação que ele amaldiçoou até o dia do seu nascimento, mas não rejeitou ao Senhor. Jó simplesmente disse: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, em tudo, Jó não pecou contra Deus. Agora, sua mulher, né, tomada pela dor, ela chegou a Jó e falou: porque você não amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó, o que ele disse para a mulher? Ele disse: como se fala tu como uma louca mulher? Porque Deus deu, Deus tomou. Você aceitaste o bem de Deus, mas não aceitaste o mal de Deus. Então, bendito seja o Senhor. Então, Jó ele não pecou. E até os amigos de Jó, os próprios amigos de Jó, que se diziam amigos, comiam na mesa, bebiam ali no copo dele, viviam na casa dele. Quando viu Jó na prova, todos afastaram, distanciaram de Jó. Por quê? Porque é assim, nos dias de hoje, às vezes temos amigos, temos pessoas que estão ali próximas de nós, né? Que estão ali, conversa com nós, vai na nossa casa, come, bebe no nosso prato, no nosso copo, mas isso quando estamos bem. Mas quando acontece que a gente está passando por uma luta, vê uma luta, um problema sobre as nossas vidas, aquelas pessoas que diziam seus amigos, afastam, né? É nessas horas que vemos quem são e quem não são, quem é e quem não é, né? Nessas horas, na hora da prova, na hora da luta. E foi isso na vida de Jó. Jó, ele viu, no meio de toda essa luta, toda essa dor que ele estava passando, ele viu quem realmente era com ele e quem não era. E é desse jeito. Às vezes tem pessoas que quando nos vê na prova, na luta, às vezes falam lá, está passando por isso, está passando por aquilo que é pecado, pecou contra Deus. Tá ali, ó, fez algo ali, ó, que não tá agradando a Deus. Nem tudo que passamos, nem toda prova, toda luta significa que é pecado, que estamos pecando contra Deus. Tem lutas que realmente somos nós que procuramos, mas tem lutas que é Deus que nos testando, é Deus nos provando, para ver até onde a gente vai, até onde a fé da gente vai. Então, Deus, ele faz isso, ele fez isso na vida de Jó. Jó é um exemplo a ser seguido. Agora eu fico pensando, né? Será que nós aguentamos a menos metade do que Jó aguentou, do que Jó passou? Porque tem pessoas que por pouco, né, abandonam Jesus, saem dos caminhos, saem da presença por pouca coisa. Às vezes briga com o irmão, o irmão olha com a cara feia, não vou mais para a igreja, não fico mais naquele ministério, porque tem fulano, tem ciclano que não vai com minha cara, não gosta de mim, por pouca coisa. Basta um vento pequeno, já sai da presença. Então, vamos refletir, né, na palavra do Senhor. Então, o Senhor quer nos testar, Ele quer nos provar. E que possamos ser como Jó, seguir o exemplo de Jó. Passamos por lutas, provações, privações, mas melhor passar com lutas com Cristo, com Jesus, do que sem Ele. Porque sem Jesus não vamos a lugar nenhum. Sem Jesus somos como uma folha seca, levada para onde o vento quer. Então o Senhor está nos ensinando a cada dia que lemos a palavra, meditamos a palavra, aprendemos mais com o Senhor, aprendemos mais com Cristo. Porque Cristo ele nos ensina. E a palavra dele é viva e eficaz. E agindo o Senhor nas nossas vidas, quem impedirá? Por mais que passamos provas, mas o Senhor ele prova que está conosco. Muitas vezes o Senhor permite certa situação para ver até onde a fé da gente vai, até onde a gente aguenta, né? E eu tenho lido e meditado a palavra de Jó e tenho aprendido muito, né? Cada vez que eu leio e medito a Bíblia, eu aprendo mais, eu aprendo muito sobre a palavra do Senhor. Nem tudo de ruim que vem na vida da gente é para nos derrubar, é para nos maltratar. Não, tem coisas que vêm na vida da gente para aprendizado, para que possamos aprender, para que possamos buscar mais a Deus. Aí tem pessoas, né, que às vezes procura a Deus, lembra de Deus quando está nos momentos difíceis, né? Às vezes tem pessoas que só vai para a igreja, só se conversa, só busca o Senhor quando está no leito hospitalar, em cima de uma cama ou em cima de uma cadeira de roda. Então o Senhor, ele chama a cada um, ele chama para a presença dele. Não espera ir para um leito de um hospital, não espera ir para a cadeira de roda para buscar a Deus, para servir a Deus, para reconciliar, não.